Vocês sabem que na cozinha a gente é cheia de segredinhos, né? É um tempero especial, é uma coisinha ali na modelagem, outra durante o preparo. E hoje nós vamos te contar 6 segredinhos maravilhosos sobre as massas fermentadas. Você preste atenção, não perca nenhum detalhe, hein? E para continuar acompanhando o nosso trabalho, não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Eu sou a Juliana. E eu sou a Wanda Barricchio. E essa é a Cozinha Empreendedora. Então, só para começar essa conversa, hoje a gente fala sobre as massas fermentadas, que são as massas que levam fermento biológico. E o primeiro segredo que a gente conta para você é qual o melhor momento para adicionar o sal no seu preparo. E para adicionar o sal, precisa de um segredinho sim, viu? O fermento, ele é um micro-organismo vivo, ele é um fungo. E o sal, ele tem ação bactericida. Se eu colocar os dois juntos no mesmo momento, a hora que eu começo a fazer a massa, eles dois, ele vai ter uma briga feia, tá? Já posso imaginar. Então, nós vamos colocar o sal sempre no final da nossa formulação. Tá fazendo a massa ali, é lá no finalzinho que você vai colocar o sal. O sal eu uso em massas doces e em massas salgadas. Ele vai dar sabor, mas não é só isso, né? Ele é um agente regulador da fermentação. Ele me ajuda, né? Justamente porque ele tem essa ação bactericida dele, né? Ele controla. Ele controla, mas ele também é um fortalecedor do glúten. Então, uma massa fermentada que vai sal, o meu glúten, e em todas a gente coloca sal. O meu glúten ele vai ser mais forte, mais resistente, porque esse sal vai me ajudar. E um detalhe também, viu? Se eu colocar pouquinho sal, eu vou colocar bem pouquinho, eu não quero, né? Então, eu posso ter uma esfirra, por exemplo, que ela não vai ficar na modelagem que eu quero, ela vai afundar. É falta de sal. Também não podemos usar muito sal, que isso vai atrapalhar tanto no sabor como na hora ali da fermentação. Então, máximo mesmo 2% de sal em relação à farinha de trigo. Então, a farinha de trigo que você usou. Então, sempre um pouquinho menos. Segredo número 2. Por que colocar açúcar em uma massa salgada? Segredinho gostoso esse. Não é por conta do sabor. O fermento, ele se alimenta dos açúcares que são formados ali na hora da fermentação, que resultantes da reação do amido, né? Tem amido na farinha ali, é alimento para o fermento, já é um açúcar. Mas o açúcar, quando nós colocamos, ele é alimento para o fermento também. E ele tem uma propriedade linda chamada higroscópica. Mas o que é isso? Ele absorve a umidade do ar. Então, a minha massa salgada que leva açúcar, ela é mais macia, demora mais para ressecar, é uma massa muito melhor para nós. Inclusive, esse açúcar vai ajudar que a nossa massa fique mais coradinha, né? É uma massa muito mais apresentável, muito bonita. Fácil de identificar que ela está assada. Segredo número 3. Quando adicionar a gordura no preparo? Nós vamos adicionar a gordura no final do preparo. Quando a minha massa já estiver toda hidratada, né? Eu vou colocar essa gordura só no finalzinho, que pode ser manteiga, margarina, óleo, o que vai na nossa receita em gorduras, né? Por que eu tenho que colocar essa gordura? Ela vai deixar a minha massa mais macia, a casca também mais macia, também ela hidrata a rede de glúten, né? Então, eu quero que essa gordura, ela seja toda incorporada na massa. Então, eu espero a farinha hidratar, né? Faço tudo primeiro, gordura sempre no final. Segredo 4. É preciso controlar a temperatura da massa? Sim, eu disse massa e não forno. É isso mesmo.
Para controlar a temperatura da massa, a gente vai usar termômetro. Mas como é isso? Então vamos pensar, a água que a gente usa nos ajuda a controlar essa temperatura. Então se eu estou usando uma macieira rápida, eu uso água gelada, às vezes eu uso até gelo, né? Para a gente controlar essa temperatura. Porque a massa, o contato dela, o atrito entre os ingredientes vai esquentar essa massa. Então eu coloquei água gelada para que essa massa fique na temperatura que eu quero, que é 28 graus. Se eu estou fazendo na mão, não tenho uma máquina, né? Eu posso usar uma água em temperatura ambiente. O meu processo de amassamento, de sova, vai também, e a própria reação da fermentação vai aquecer essa massa. Então, nunca deixe essa temperatura ultrapassar os 28 graus, porque é uma temperatura boa, favorável para aqueles micro-organismos que a gente está utilizando. Tá, então a gente precisa controlar essa temperatura para manter a sobrevivência, né, dos micro-organismos da fermentação. Isso mesmo. Aí, fiz a minha massa, consegui controlar, tudo bem. Modelei as minhas esfirras. Agora, nós ouvimos alguns profissionais indicando, né? Coloca no forno desligado. É muito perigoso isso, hein? Então, controle também. Se você vai colocar em um outro ambiente um pouco mais quente, né? Para que essa fermentação ocorra, que pode ser uma câmara, né? Você vai também controlar essa temperatura. Nunca deixe ultrapassar 35 graus. E lembre-se, com 40 graus a atividade do fermento já diminui. Com 50, ele morre. Então, se nós queremos uma massa que continue fermentando até o ponto que a gente quer, controle essa temperatura. Nunca deixe, aí depois de modelada, nunca deixe passar dos 35 graus. Segredo 5. Será que a umidade do ar pode atrapalhar o meu preparo? Você sabe que eu sempre pensei isso? Por que as pessoas lá na televisão falam, olha, hoje vai chover, a temperatura é tal, a umidade do ar é tal? Sempre pensei. Sabia que é um dado importante para nós? Ah, é? Então vamos imaginar assim, por que ela é importante? Todo mundo sabe, né? Nós que trabalhamos com salgados, né? Massas fermentadas, a gente sabe, acabou de fazer a massa, daqui a pouco ela tá seca por cima, reparou? Forma uma casca. Então, a umidade relativa do ar está diferente do que a umidade da nossa massa. Vou te dar um exemplo. Nós usamos na nossa massa de esfirra 50% de água, uma outra porcentagem de ovos, vamos supor 70% de umidade. Mas a umidade relativa do ar hoje está em 50%. Quando eu coloco a minha esfirra modelada e pronta aqui, o próprio clima, o próprio ambiente, ele vai tentar equiparar a umidade. Vou te dar um exemplo. O ar e o pressado. Quer ver? Se a gente pegar duas buchinhas dessas de lavar louça, aí você põe as duas ali na sua bancada, uma bem molhada e a outra sequinha. Põe as duas perto para ver o que acontece. Essa umidade dessa bem molhada vai passar para seca. Daqui a pouco as duas vão estar mais ou menos iguais. Então, com a nossa esfirra acontece a mesma coisa. Então, a esfirra vai ressecar para ficar igual o ambiente. O ambiente vai pegar a água dali, né, para trazer, ficando com a mesma umidade. Então, para que isso não aconteça, né, de ressecar, porque se ressecar vai atrapalhar na fermentação, vai criar uma casca e isso vai nos atrapalhar. Então, por isso que a gente vê uma massa que às vezes está ressecada por cima, né? Assim, parece uma crostinha mesmo, né? Que se forma. Aí vamos deixar fermentar em um ambiente protegido desse ressecamento, né? Numa câmara, dentro do fogão, fechadinho. Como a gente falou na dica anterior, né? No segredo anterior, o forno tem que estar desligado, né? Desligado. Só tomar cuidado com isso, né? Ou não tem espaço, minha produção é muito grande, pode cobrir com um plástico, né, limpinho,
próprio para isso e a cada vez que usar, higieniza tudo direitinho, tá? E tem a questão que a massa vai crescer, né, Wanda? Cuidado para não relar no plástico. Tá, deixar sempre um espaço, Isso. E outra coisa também, a esfirra você assou, tirou do forno, vai deixar ali na temperatura ambiente, acontece a mesma coisa, hein? Tá. Então ela continua perdendo água para o ambiente. Então deixa sempre coberto. E para encerrar, o segredo número 6 é o que avaliar na massa pronta, né, já assada. Então, o primeiro item é o lastro. Nós vamos olhar, quer falar o que é lastro? O lastro é aquele fundinho, né, do meu salgado, aquela parte que está em contato com a assadeira. E essa parte vai nos indicar se a esfirra está assada. Então o lastro ele tem que estar bem moreninho, bem sequinho. Se tiver branco ainda, deixa mais um pouquinho no forno. Precisamos observar também a casca. A casca ela tem que se apresentar intacta. Então é uma esfirra. Nós esperamos que seja lisa, reta, não pode ter rupturas e a casca tem que estar perfeita. A coloração. Coloração. Todo mundo gosta de uma esfirra com uma cara de assada. Então, se a coloração for muito clara ou muito escura, vai nos indicar que ou está crua ou passou do ponto. Então, a coloração tem que ser uma coloração bonita e perfeita. O aroma. Ai, que delícia! Então, quando nós pegamos uma esfirra, vou pegar uma esfirra e vou cortar essa esfirra. Eu vou sentir, pegar o pedacinho e vou sentir o aroma dela. Não pode ter nenhum aroma indesejável. Ah, tá cheirando muito fermento. Ah, tá cheirando ovo. Ele tem que estar com cheiro gostoso de esfirra. A modelagem. Então pensa assim, ó. Nós pesamos todas as peças e vamos modelar. Você tem que abrir todas na mesma espessura, vai modelar e ter o cuidado de todas ficarem com a mesma carinha, né? Então, esfirra tem que se parecer com esfirra. Então, capricha para que todas fiquem iguais. A textura. Pois é, cortamos aquele pedacinho e vamos apertar. Quando você aperta uma massa perfeita, vamos supor que a sua massa leve leite, gorduras, né? Então você apertou, ela abaixou, mas ela volta. Tá fofinha. Não levou ovos, não levou gordura, ela é um pouco menos macia, mas também eu tenho que apertar e ela volta, talvez um pouquinho menos, mas ela volta. O que não pode? Apertei e ficou assim. Apertei, quebrou. Ela provavelmente teve algum problema durante a confecção, ou na fórmula, ou no processo. Certo. O volume. Pois é, a primeira vez que eu fiz essa esfirra, eu não sei exatamente o tamanho que ela fica, mas aos pouquinhos vocês vão percebendo a sua produção, o tamanho que ela tem que ficar. Então, o tanto que ela fermentou, se já tá bom para ir pro forno, né? Que vai me mostrar o volume dela, o tamanho que ela fica depois de pronta. Então, preste atenção nisso todas as vezes que você for produzir a sua esfirra, para ela ficar sempre com o mesmo volume. O sabor. Ah, essa é a parte que a Juliana mais gosta. Adoro, quem não gosta? Na hora de nós vermos o sabor, não é só, tá gostosa, tá ruim, não é isso, né? Nós avaliamos tudo e também, tá bom de sal? Tá bom de açúcar? Tem algum gosto que eu tô estranhando, né? Então esse momento é avaliar o sabor, se tá bom ou se eu preciso melhorar em alguma coisa, mas ele vai nos contar se tá tudo bem. Bom, esperamos ter desvendado os segredos das massas fermentadas hoje e que vocês tenham muito sucesso no preparo dos seus salgados. Mas se ficou alguma dúvida, pode escrever pra gente que a gente vai responder, tá bom? Até o próximo vídeo. Até!